seres de luz, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tarô Estrela Guia. Eu me chamo Yasmin, sou psicoterapeuta holística. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação para acompanhar bem de pertinho aí o meu trabalho. Retomando esse ano de 2023, né? Agora começa o ano, pós-carnaval. E eu tô com algumas novidades, algumas mudanças para trazer, tanto aqui pro canal quanto pro Instagram. Eu fiquei um pouquinho sumidinha daqui. Os últimos vídeos foram em, acho que novembro de 2022. E tô retomando agora com alguns assuntos diferentes para trazer para vocês. E uma coisa que eu fiz muito assim reflexão nesses últimos dias, eu falei, acho que é muito interessante eu levar isso para eles, né? Há uns 2 anos e meio, mais ou menos, eu ouvi, né, através da minha mediunidade, assim, estuda sobre a correlação das doenças mentais, né, emocionais, com a relação disso com o mundo espiritual e com o campo energético. De primeira, ó o trovão, de primeira eu não tinha entendido muito bem o que seria. E os caminhos eles vão, né, levando a gente para onde a gente tem que ir, e os ventos sopraram para esse lado. Lá vai eu já fazia análise com uma psicanalista e estava me fazendo muito bem, me faz inclusive, e aí me despertou um interesse ainda maior pela psicanálise, né? Falei, por que não, né? E essa minha psicanalista, ela tem a abordagem dela na constelação sistêmica, então ela tem uma abordagem diferente, né? E aí tudo bem, foi indo, eu comecei a pesquisar curso, e aí lá foi eu fazer o curso de psicanálise. E, gente, a minha vida inteira, eu posso falar assim, a minha vida inteira eu sempre fui conectada com a espiritualidade. Então, eu aprendi muita coisa dentro do campo espiritual, que muitas coisas que aparecem no nosso corpo físico têm relação com as nossas emoções, com o nosso campo espiritual que está adoecido ali e precisa ser cuidado, e quando não é cuidado isso vai para a matéria, começa as doenças no físico, começa as doenças psíquicas, enfim. E eu sempre fui muito ligada à espiritualidade, então quando eu fui fazer o curso, que eu tava no meio do curso, olha, como eu sofri com isso. Eu acredito que minha psicanalista também, porque o que eu levava na terapia sobre isso, né, sobre a psicanálise, eu falava, nossa, mas isso eu não tô entendendo, como que isso tem relação com o mundo espiritual, né? E aí eu fui entendendo que, na verdade, não tem relação com o mundo espiritual ali tá falando de questões físicas, né, emocionais, mentais, toda essa parte aí da nossa criação, enfim, resumidamente falando pra vocês. E eu não entendia isso, eu não entendia uma coisa com a outra, porque eu sempre desde criança tive alguns quadros de visões, de ouvir espíritos, de ter sonhos, e coisas que, assim, eram premonitórias, eu tinha ali, acontecia. E tem um pouco isso hoje, inclusive, de ter um sonho acontecer, deu uma diminuída bem, assim, deu uma equilibrada, porque antes era muito frequente, era descontrolado. E aí eu fiquei muito confusa, eu falei, então, peraí. Aí eu comecei a me identificar com as coisas, eu falei, então eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... Pronto, eu cheguei num nível assim que eu tinha dado o meu diagnóstico, eu falei, eu tenho esse diagnóstico aqui. E aí dentro da análise, né, a psicanalista, ela falou, olha, você não pode excluir o que você tem aí, né, é seu, tá aí dentro de você não pode excluir, você pode acolher isso, concordar com tudo isso que você viveu e que você vive até hoje com a sua mediunidade, com a espiritualidade, e ver como você pode ajudar as pessoas. E aí onde que entrou a psicoterapia holística. Eu já tinha a formação de terapeuta holística, então eu tinha todo o embasamento ali já da parte espiritual, porque eu fiz desenvolvimento mediúnico. Quando eu tinha 12 anos eu iniciei o meu desenvolvimento mediúnico, e aí veio todo o conhecimento que eu aprendi no decorrer do curso de terapia holística. Aí tá bom. Quando eu atendi algumas pessoas, antes de fazer o curso de psicanálise, eu percebia que faltava alguma coisa ali.
né? Tinha a questão ali energética, né? A pessoa saía bem, leve, só que eu percebi que faltava alguma coisa, né, para preencher ali aquela lacuna, que muitas vezes era uma necessidade que aquela pessoa tinha, mas eu não tinha ali um embasamento para auxiliar ela nisso. Então, diversas vezes, até mesmo nas cartas, de pegar alguns casos que eu vi ali que a pessoa precisava de um outro tipo de acompanhamento, de uma sessão diferencial, e aí foi onde foi caminhando cada vez mais para a psicanálise. Eu fiz, né, o curso de psicanálise, e dentro disso eu percebi a necessidade muito grande das pessoas falarem. Então, assim, os alinhamentos do energético, normalmente a pessoa tá na maca, tranquila, tem uma musiquinha rolando, relaxante, tem aromaterapia no difusor, tem tudo acontecendo ali, todo um clean lá naquela sala, só pra vocês entenderem. E normalmente é um lugar que você vai entrar, você vai deitar, tudo, vai relaxar. E eu percebia que as pessoas, quando elas chegavam, elas queriam falar muito, 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 muito mesmo, assim. E às vezes passava de 1 hora a sessão de realinhamento energético, passava assim, e eu ficava ali, ouvindo, pegando algumas coisas ali. Depois que eu fiz isso tudo, fui lá, estudei psicanálise e fui compreendendo algumas coisas, eu entendi o que aquele mentor tinha me falado, né? Que ele falou, estuda as questões físicas, né? A depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, todas essas coisas. Estuda isso, estuda também um pouco das doenças do físico, né? A somatização, e tenta compreender a ligação disso com o plano espiritual, com o corpo energético, né? E aí pronto. Fui, né, terminei as coisas, fiz o que eu precisava fazer e comecei a compreender e encaixar ali as pecinhas do quebra-cabeça. Comecei também a praticar isso nos atendimentos, então tudo que eu estava aprendendo ali na psicanálise, a pessoa que vinha na sessão de realinhamento, eu ia ouvindo, ia absorvendo, ia compreendendo o que estava acontecendo ali com aquele ser humano. E hoje eu trabalho com a psicoterapia holística, né? Que é justamente, hoje eu compreendo, né? Porque a minha analista, ela falava assim pra mim, ela falava assim, Yasmin, não tenta excluir a espiritualidade de você porque não vai dar certo isso daí, né? Ela falou do jeito dela, tô resumindo pra vocês. Ela falou, não vai dar certo. E eu, a todo tempo, eu tava tentando excluir a espiritualidade, tentar excluir a mediunidade, tentar excluir tudo que eu tinha de embasamento, de curso ali que eu fiz na área holística, para cuidar, né, do todo, porque a gente, com a terapia holística, a gente cuida do corpo, da mente e da alma, do nosso espírito, né? E eu tentava excluir aquilo, porque não fazia sentido aquilo com a psicanálise para mim, né? E aí eu fui entender que o que eu precisava era ter um conhecimento, sim, ali, né? Gente, eu falo que psicanalista, ele sempre vai estar em formação, porque tem muita coisa sempre para aprender. E sempre coisas novas. Então, hoje eu trabalho com a psicoterapia, mas com a minha abordagem holística, né? Eu finalmente me encontrei e finalmente compreendi que não adiantava excluir, que era justamente aquilo que o mentor falou. Entenda e unifica. Foi isso que ele me orientou. Então, hoje a psicoterapia holística, a minha abordagem, a gente vai trabalhar as questões psíquicas, a gente vai trabalhar todas essas questões que muitas vezes a gente reprime ali, né? E vamos trabalhar também a parte energética. Então, nem toda sessão vai ser uma sessão de que a pessoa vai só falar, só expressar o que está sentindo, o que está pensando, o que aconteceu durante a semana, enfim. Não vai ser só isso, vai ter a prática. Então, a gente vai ter a prática na holística. Então, orientações de florais, a gente vai trabalhar com as ervas, a gente vai trabalhar também com realinhamento energético, com reiki, com todo esse embasamento holístico que eu tenho hoje e que eu vi
o quanto isso é importante cuidar não só apenas da mente, mas cuidar do campo energético. E é claro, tem pessoas que vão se identificar somente cuidando da mente, não se identificam cuidando da parte espiritual, tem as suas crenças, né? Lógico, eu acredito que existe ali o terapeuta para cada pessoa, né? Eu mesma já conheci vários terapeutas, fui fazer análise com alguns terapeutas e eu não me identifiquei. E com ela me identifiquei porque ela também tem essa questão da constelação sistêmica que fez muito sentido pra mim. E é isso, eu acredito que não tem uma verdade absoluta, tem aquilo que encaixa em você e faz sentido pra você. E isso fez sentido pra mim, eu acredito que seja algo que algumas pessoas também estão em busca muitas vezes e não encontram ali o seu caminho, né, perante aquela situação que ela está vivendo. E o grande fundamento da psicoterapia holística é tratar todas essas questões, né? Você trazer essas questões aí e muitas coisas que a gente faz com a gente, né? Então, uma orientação, algo muito profundo que eu venho tendo uma reflexão durante a semana e que, putz, cai assim nos vídeos, aparece em algum lugar, às vezes na rua tô andando, tem uma frase com relação àquilo, que é justamente o quê? Não reprime os seus sentimentos, não reprime, não exclua, não tente excluir algo, acolhe o que você está sentindo, acolhe tudo aquilo que você está vivendo, porque isso, uma hora, vai somatizar no seu corpo, né? E falo por experiência própria. Então a gente não tem que excluir, não tem que deixar de ser quem a gente é por medo do que as pessoas vão pensar, do que o mundo vai julgar ali. E não se exclua, não exclua os sentimentos. Sente tudo aquilo que está vindo, né? Uma coisa muito, muito interessante que eu vi há muito tempo atrás. Viva o luto. Não exclua isso da sua vida, né? Excluir o luto. Não quero sentir, não quero sentir. Sinta aquele momento. Sinta aquilo que está vindo para você. Porque quanto mais você reprimir, mais isso vai te fazer mal. E sempre vem à tona. Sempre vem à tona. A gente fica naquele ciclo repetitivo. Então, é isso. Não exclua o que você sente. Não deixe de ser quem você quer ser por conta do medo do julgamento. O julgamento, ele tá aí o tempo todo. Então, uma coisa muito sábia que eu ouvi também de um mentor. Moça, faça aquilo que o seu coração está pedindo, que a sua mente está pedindo, desde que isso não ultrapasse os limites e atrapalhe o outro. Porque você fazendo ou não, você vai ser julgado. Então faça aquilo que vai te fazer feliz. E eu compreendi isso, né? Que muitas vezes a gente não faz as coisas porque a gente tem medo da posição que o outro vai nos colocar. E o que a gente tem que entender é o quê? Se o que a nossa ação vai fazer mal mesmo, né? Se vai contra as leis aqui da Terra, alguma atrocidade, né? Aí a gente não faz, mas se é algo que vai te fazer bem, que vai te fazer feliz, que não vai influenciar na vida do outro de forma muito negativa, né? Como eu falei, que foge ali das leis aqui da Terra e das leis divinas, faça porque você vai ser julgado fazendo ou não. Então, esse daí acho que foi mais um relato aí da minha vida mesmo, tudo isso que eu falei pra vocês. Porque eu tentei reprimir uma coisa que sempre esteve aqui, que foi dito pra mim e eu não tinha entendido e hoje eu entendo o grande sentido disso e o quanto isso é especial pra mim. No momento que eu parei de reprimir isso, querer excluir a mediunidade, querer excluir tudo aquilo que eu tava vivendo dentro de mim, quando eu parei com tudo isso, eu vi o quanto as coisas fluíram. E o quanto eu sou feliz ali por concordar com tudo que eu passei
né, desde a minha infância até hoje, e aceitar de coração, assim, esse caminho que eu fui colocada, ou eu mesma me coloquei. E é isso. Faça o melhor por você. E psicoterapia, gente, como dizia a minha mãe lá atrás, a minha mãe falava que era coisa para pessoa louca. Eu digo totalmente ao contrário. A psicoterapia é para quem quer se curar. Se curar não de uma doença, tá? Mas se curar de processos ali que muitas vezes a gente excluiu, que a gente reprimiu, e aí sim poderia virar uma doença. Então, hoje o fundamento para mim da minha psicoterapia holística, da forma que eu trabalho, é trabalhar as questões ali justamente para que elas não somatizem, para que elas não cheguem no físico e se alastrem. E esse foi um caminho que há um tempo atrás, antes disso tudo, eu queria ser enfermeira. Antes de enfermeira, eu queria ser médica. Depois eu falei, não, vou fazer enfermagem. E eu desisti de enfermagem. E hoje eu entendo por que eu tô nesse caminho, que é justamente isso. Eu quero trilhar esse caminho, né, trabalhar com a psicoterapia holística de maneira que a gente já pega ali desde o início para que não somatize no físico, né? Trabalhe já no campo energético da pessoa e na parte psíquica para que não chegue diretamente ali a doenças no físico. E a enfermagem, a área que eu estava buscando também, seria já trabalhar com a parte paliativa, né? Porque eu tinha esse sonho ali de trabalhar como enfermeira na parte da oncologia para pacientes paliativos, né? Estágio paliativo. E hoje eu entendo que, na verdade, eu só tinha esse ímpeto de querer ajudar, né? Mas não que chegasse àquele ponto, mas pegasse ali desde a sementinha plantada. E é isso. Deixe seu comentário, deixe seu like, compartilha com a família, com os amigos. E desejo muita, muita, muita luz no coração de cada um. Vou deixar abaixo para vocês as minhas redes sociais. E se alguém tiver também interesse em saber mais sobre o meu trabalho, pode mandar mensagem que vai ser um grande prazer atender cada um de vocês. Um grande beijo no coração. Axé!